Fala galera, a gente está aqui em mais um podcast direto do Espírito Summit. Estou aqui com o Franco Fiorotti, ele é vice-prefeito de Linhares, atual secretário de desenvolvimento do município, um cara altamente competente. Rogério Salume, fundador da Wine e agora presidente do Invest ES, né, o escritório de negócios aqui do Espírito Santo. Falávamos há pouco sobre o potencial de fato que existe aqui e o que a gente precisa fazer para de uma vez por todas destravar o crescimento que a gente precisa fazer. Então sejam bem-vindos, Franco, Rogério. Vou começar com o nosso amigo Rogério. Rogério, você acabou de assumir uma pasta importante, você contou aqui uma história linda para os alunos que estão acompanhando o nosso evento, sobre a Wine, sobre de onde você começou, que você vendia, né, na porta da sua casa. Isso. Era o que mesmo? Ela vendia jaca, cacau e banana, né? Jaca, fruta, cacau e banana. Depois balas. Enfim, começou a vida empreendendo e vendendo. E agora assume o Espírito Santo, né? Assume agora o meu produto, vamos dizer, o meu produto. De vender o Espírito Santo no ótimo sentido, não só para o Brasil, mas para o mundo. Como que você enxerga esse desafio e o que você já tem de estratégia, né? Se é que a gente pode dizer assim nesse momento. Bom, legal. Primeiro, parabéns pelo evento, né? Só ratificando aqui o que eu já te falei, você é uma liderança que está realmente preocupada, provocando, né? E entendendo que eventos como esse, que movimentos como esses, no médio e longo prazo, fazem total diferença, porque o que a gente tem que ter em vista mesmo é essa visão um pouco mais alongada, né? Para poder essas mudanças começarem a gerar impacto. Bom, eu estou também feliz e motivado com essa nova jornada, né, que está se iniciando agora, a convite do governador Renato Casagrande, de criar e iniciar o projeto da agência do Invest ES, que é uma agência focada em atrair investimentos, desenvolver o investimento no Espírito Santo, tanto interno como externo, ser vamos para o pessoal entender, ser o vendedor do produto, do incrível e muito bem consolidado produto Espírito Santo. Primeiro para os capixabas, depois para o Brasil e depois para o mundo, né? Eu tenho como missão, no primeiro momento, já entrando aqui no como que vai ser essa operação, entender esses ecossistemas que já estão formados, que já estão rodando, industriais, né, de serviço aqui no estado. Sentar com essa turma, eu estou montando um time, eu não vou fazer isso sozinho, é um time, né? A agência vai ter um time muito bem qualificado e a gente vai entender, por exemplo, o que é que essas empresas, essas indústrias precisam para que a gente vá atrás dessas outras indústrias que aqui não estão para atrair ela para cá. Perfeito. Para que o ecossistema que já esteja formado, ele se potencialize. Por exemplo, vamos dar um exemplo, aqui em Linhares a gente tem muitas indústrias, vou dar um exemplo da VEG. Então muitas vezes a VEG está precisando ou traz de fora do Espírito Santo ou de fora do Brasil algum insumo que poderíamos ter aqui. Claro. Então eu vou lá atrás dessa indústria e mostrar, cara, ó, vamos para lá. Trabalhar pelo adensamento da cadeia, exatamente, né? Esse é um primeiro momento. No segundo momento, a gente vai atrair os investimentos de fora. Aí sim, mostrando as nossas potencialidades, os nossos diferenciais. O Espírito Santo é, de fato, e vem se consolidando como um hub de entrada e saída. Então a gente tem agora os portos sendo em processo de inauguração, de criação, de expansão. Tem aqui a parte norte. Tem o projeto do Porto Central na parte sul, que a gente, como capixaba, tem que trabalhar para também sair, porque a gente precisa desenvolver o estado como um todo. Então, com esses portos, com essas rodovias, com as ferrovias que estão aí sendo negociadas, com os aeroportos, com toda essa infraestrutura, a gente precisa ser a porta de entrada e saída do Brasil. E isso vai, sem dúvida, mudar toda a nossa dinâmica. Legal, eu estou de acordo, eu compactuo com isso, né? O trabalho para o adensamento da cadeia, de fato, ele gera riqueza e prosperidade, ele traz um amadurecimento do ambiente de negócio, né? E proporciona, assim, um crescimento muito mais efetivo, né? Digamos assim. Franco, meu grande amigo, né? Conheço o Franco desde a infância. Desde a infância. A gente é linharense. Desde quando o Franco tinha cabelo mesmo? Eu posso falar isso porque eu não tenho, então eu posso falar isso. Eu entendo de cabelo. Tá caindo, Rogério, tá caindo. Franco assume a pasta de secretário de desenvolvimento de uma das cidades que mais cresce no Espírito Santo. Vi uma pesquisa da Apex recentemente que me impressionou. Nos últimos 30 anos, Linhares, salvo engano, ocupava a
quinta colocação ou algo próximo disso quando se fala em crescimento populacional. Quando você faz uma fotografia dos últimos 10 anos, Linhares assume a segunda colocação só atrás da Serra. O que mostra isso? Que a gente está, de fato, crescendo, do ponto de vista populacional, que é um reflexo da atração de investimentos que a gente já faz há algum tempo. Então, com certeza, Linhares vai conseguir dialogar muito com o InvestES. O Franco é um cara que tem experiência para isso. Não é um investimento em Linhares, mas próximo, que envolve empresários linharenses. A gente tem a Placas do Brasil, que fez algo nesse sentido, onde ele trouxe empreendedores do polo moveleiro para construir junto ali um investimento importante. Dito isso, passo a palavra para o meu amigo Franco. Como que você pensa isso? Como que você pensa desenvolver Linhares nesse sentido, junto com o governo do estado, junto com o InvestES? Aris, primeiro a satisfação de estar aqui com você, realmente a gente se conhece, desde a infância, estar aqui com o Rogério, que é um empresário realmente reconhecido pela toda a sua trajetória, a sua história, e agora assume, de forma muito inteligente, o governador escolheu o Rogério para fazer essa atração. Você falou muito bem, Linhares passa por ciclos de desenvolvimento nessas últimas décadas muito positivos. A gente pega desde o ciclo da agricultura, do cacau, depois vem o café, vem a fruticultura, que dá uma diversificação no nosso agro. Tivemos o ciclo da madeira também, e de 30 anos realmente para cá, a gente tem a inserção de Linhares na área da Sudene, final da década de 90, 98 por ali, que juntamente com a posição de Linhares privilegiada, logística, juntamente com a capacidade do empreendedor, possibilitou esse avanço na dinâmica econômica, principalmente do avanço industrial nesses últimos 20, 30 anos que você cita. Então isso gerou uma dinâmica econômica diferenciada, atraiu novas indústrias, o setor de serviços ficou ainda mais pujante, e agora a gente precisa realmente projetar Linhares do futuro, juntamente com a estratégia do Estado, pensando em quais arranjos econômicos e como que a gente vai potencializar esse desenvolvimento. Eu costumo dizer, Aris e Rogério, que Linhares vai continuar crescendo, isso é fato. O que a gente precisa é saber e entender e dar o suporte necessário para qual tipo de crescimento, de desenvolvimento a gente precisa estabelecer. Então nós temos assim os arranjos industriais que estão estabelecidos, setor de alimentos entrando muito forte, setor metal mecânico, polo moveleiro há bastante tempo. Como que a gente pode potencializar e melhorar essa cadeia de fornecimento desses setores. Temos o setor do agro, que também a gente precisa investir, e o setor do turismo, que o Rogério coloca muito bem já como um dos pilares desse crescimento futuro, e que a gente acredita muito fielmente que Linhares pode colaborar muito para esse desenvolvimento do turismo do Espírito Santo e da cidade nos próximos anos, seja pelo agroturismo, seja pelo o turismo de experiência, as lagoas, a capacidade que a gente tem hídrica aqui no nosso município, que pode ser muito bem explorada. Então a gente pode realmente fazer tomadas de decisões que envolvem o setor público em parceria muito forte com o setor privado, para a gente dar esse novo salto de desenvolvimento do nosso município em parceria com o Estado. Maravilha. Eu tenho uma posição, na minha cabeça funciona de uma forma muito pragmática, tá? Obviamente que nessa nova função eu vou ter que abrir um pouco mais essa amplitude, porque é necessário, faz sentido, e eu entendo que vai ser assim, mas algumas coisas eu sou muito pragmático. Por exemplo, quando você fala aqui de Linhares, que é essa cidade pujante, que é essa cidade que cresce, toda vez que você vem aqui, você vê uma coisa diferente, Isso é muito legal, as indústrias vindo para cá, colocando indústrias, não estou falando de indústria pequena, não, a gente está falando de big indústrias, gigantes indústrias mundiais vindo para cá, e isso é realmente incrível. Só que eu particularmente, nesse processo do Invest, vou querer ter um diálogo com as lideranças aqui, por exemplo, com o Franco, assim, e para ajudar a construir junto, que é como é que Linhares tem claro quais são as suas potencialidades, porque o que eu mais vejo, e eu acho que você concorda comigo, é todo mundo querendo fazer tudo. É todos as cidades, os prefeitos, não é no Espírito Santo, no Brasil todo. Quer fazer tudo, quer ser bom em tudo. Cara, a gente não é bom em tudo. O que é que a gente vai focar para realmente, quando alguém, em qualquer lugar do mundo, falar em... vamos falar em cacau, vamos falar em café. Vai se falar de Linhares e ponto. Então tem que ter todas as indústrias do mundo, todos os processadores, todas as tecnologias de desenvolvimento tem que estar aqui. Então eu acredito em você ser muito bom, focado em algumas coisas. Não acredito em a gente buscar ser bom em tudo. E um segundo ponto que eu queria fazer aqui um registro e uma provocação, uma provocação para a sociedade.
eu garanto, eu tenho certeza, garanto da minha pessoa, que em 3 a 5 anos, se a rodovia BR-101 duplicar de Vitória, da região metropolitana, para cá, Linhares triplifica o seu tamanho, o seu potencial, o seu PIB, tudo. Porque assim, a gente fica falando de São Paulo e Campinas, né? A gente tem Vitória e Linhares. Sim. Cara, a mesma coisa. Isso aqui não vai dar para quem quiser, porque é um lugar maravilhoso, vai ficar próximo, vai ficar seguro. Ir e vir vai ser um processo natural e simples. O que não pode é você demorar 3 horas de lá para cá. Não pode. Atrapalha, porque você vai parar de crescer, cara. É isso aí. É simples assim. Então, como que a gente trabalha? Todo mundo, para que isso não aconteça. Para mim, isso é um pilar importantíssimo. Concordo. A gente está muito alinhado, eu acho que o discurso do capixaba, que entende o momento, ele está muito alinhado. Enquanto vocês falavam o que vocês pensam, né, e como que vocês projetam, eu acho que existe um alinhamento entre, quando se fala em hub logístico, é inegável que a gente tem essa característica, essa possibilidade. Servir como um hub logístico do Brasil, da América do Sul, né, servir ao mundo, né, nesse sentido. O nosso potencial turístico, cara, Vitória é bonita pra caralho. Você chega em Vitória e você fala, bicho, tô talvez no lugar mais bonito do Brasil. Linhares, bonito demais, você vai nas lagoas, então assim, inegável, né? Todas as outras fontes de receita, todas as nossas outras riquezas, como café, mamão, serviço, se aproveita disso, né? Então assim, e aí eu só queria fazer uma provocação para vocês, que é um outro ponto que também traz muita indagação e às vezes reclamação por parte do empresariado daqui e de fora. E isso não é uma característica só de Linhares. Mas eu vou falar de mão de obra e vou falar de educação. Eu acho que tudo isso aqui é essencial, mas a gente precisa de olhar também para o, entre aspas, problema, que é um problema passageiro e bom, né? Porque ele é um problema momentâneo. Como que a educação também colabora para que a gente, de fato, cresça, mas cresça com qualidade. Secretaria de Desenvolvimento de Linhares e Investe ES. Arísio, assim, você tocou num ponto importante, né? Eu tô, além de vice-prefeito, tenho a oportunidade de estar como secretário de Desenvolvimento Econômico. E eu tenho falado, Rogério, em várias oportunidades com as instituições do setor empresarial da cidade. E eles falam isso, eles pedem isso. Não é só atrair indústria, não é só atrair novas empresas, o que você vai saber como a gente vai criar esse ambiente. Porque a educação, quando você coloca, o empresário, o grande investidor, ele está preocupado justamente se a gente tem uma rede educacional, por exemplo, compatível com a dinâmica econômica. Escola em tempo integral, a gente tem avançado muito em pouco enquanto município nesses últimos 10 anos em relação a isso. E quando a gente vai para o empresário, ele quer que a colaboradora dele tenha uma tranquilidade, uma segurança para deixar o filho na escola por mais tempo, porque essa mão de obra está escassa. Então o setor educacional, não só de qualificação técnica, mas a educação básica é importante, e muito importante investir. Tanto a educação infantil quanto a educação fundamental para a gente formar essa base bem estabelecida para essa formação de mão de obra. E claro, hoje a gente passa por uma escassez de mão de obra que, na minha opinião, em particular, deve-se a uma política de assistencialismo muito sem critério no país. Então, se a gente não rever isso, é preciso ter essa política, mas de forma muito criteriosa, para que a gente possa ter isso de forma momentânea para as famílias mas isso precisa estar conectado com o mercado de trabalho. Então, se a gente não rever isso daí, e em Linhares, a gente tem um caso ainda mais específico, que foi o desastre de Mariana, com os benefícios adicionais para um público muito grande, que aí complicou ainda mais essa questão da mão de obra. Então isso a gente precisa rever. Mas investir na educação é fundamental. Se a gente não fizer isso, a gente pode aí em curto prazo realmente ter um impacto muito negativo na dinâmica econômica da nossa indústria, porque vai continuar atraindo empresa, vai continuar a necessidade de mão de obra, a gente precisa qualificar isso desde a base. Eu concordo 100%. A gente precisa de, como o Rogério falou na abertura aqui, esse é um pensamento de longo prazo, né? Como eu falei, não é uma tarefa direta nem da Secretaria de Desenvolvimento, nem do Investe ES, trabalhar pela educação, vamos dizer assim, a nível de investimentos. Mas a gente precisa provocar, não é direto, mas eu trago o secretário de Educação. Ele, na verdade, está conectado com tudo isso. É isso. Então, a atração de investimentos,
quando ela é casada, vamos dizer assim, com a educação de qualidade, que você falou sobre o estudo integral e a qualificação da mão de obra, e aí os problemas um pouco mais amplos, como o assistencialismo aí, eles, óbvio, precisam acabar. Mas aí como que o InvestES, Rogério, analisa e caminha estrategicamente lado a lado com esse problema momentâneo? Olha só, para mim não existe nada mais importante do que educação. É a base para qualquer assunto que a gente venha debater aqui, de qualquer tema, em qualquer vertente. Tá? Se a gente, como sociedade, e aí, com todo respeito, Arisson, corrigindo o que você falou, é sim responsabilidade minha, é sim do Franco, é sim sua, porque hoje, quando eu subi ali, fiz uma palestra, estava falando de mim, eu falei de ler. Você viu? Eu falei de ler, cara. Se eu tô com o microfone na mão, se eu tô com alguém me filmando, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para passar uma mensagem vinculada à educação. Perfeito. Fez isso muito bem, inclusive. Tem que fazer. Porque sem educação, cara, não tem sociedade, não tem país, não tem empresa, não tem empresário, não tem empreendedor. A gente, nossos negócios, não teria wine, não teria teste, nada. Exato. Então a gente tem que se preocupar com isso. E isso sim é um projeto de longo prazo, é um projeto que requer paciência e requer muita dedicação, o envolvimento de todos. Isso para mim é tão importante que na minha equipe eu vou ter uma pessoa, né, com uma especialidade focada, com a dedicação focada realmente para a área de educação, vínculo, conversa, como que a gente conversa indústria, como que a gente conversa empresário com educação. Porque o empresário, quando vem para cá, ele quer saber como é que está Linhares, tem escola técnica, tem mão de obra, está qualificando, porque eu vou botar minha empresa aqui, daqui a 5 anos ela está pronta, daqui a 5 anos você tem profissional para me disponibilizar, então a gente precisa ter alguém que chega aqui e conversa. Como é que está aqui? A escola técnica está rodando? Tem um curso tal? Faculdade? Abre um curso aqui, vamos fazer isso. Então, isso é uma engrenagem viva para todos nós. Exato. Agora, sem isso, nada adianta, cara. Eu assim, ontem eu tive com o vice-governador aqui, Ricardo Ferraço. Eu vim acompanhando o que a gente veio conversando a respeito do InvestES, e aí eu aproveitei para acompanhá-lo numa reunião que ele tinha, uma reunião dos diretores de escolas estaduais, e eu fiquei lá atrás, eu só estava ali acompanhando o vice-governador, mas estava sentado ouvindo. E foi um ambiente e uma conversa que, para mim, 100% nova. Legal. Eu nunca tinha participado, então eu fiquei assim, porra, muito legal você aprender. E eu comecei a ouvir e comecei a ver, poxa, tem muita coisa sendo feita. A gente é muito ruim, cara, de comunicação. A gente é muito ruim de divulgar as coisas. A gente, o poder público, as prefeituras, o Estado, as empresas são boas, mas o Estado não é. E tudo bem, não é que ele também não tem que ser bom em tudo, mas está na hora de começar a mudar, porque eu vi coisas ali, cara, se isso aqui fosse divulgado, fosse dividido, seria muito bom. Então, a gente precisa sim, como sociedade, ter essa bandeira inegociável da educação, cara. E ela vai desde a educação de base, que é onde ali até os 6 anos, é onde realmente você cria na criança o vontade, o DNA, sabe? O interesse pelo estudo. Ali, se perder essa faixa, vai ficando mais difícil. Depois você dá a educação básica e vem a profissional. A gente agora abriu, né, mais uma em São Mateus, aqui perto, abriu mais uma escola técnica, se não me engano são 22 ou 24 no estado. É o estado per capita que tem mais escolas técnicas no Brasil. Então a gente está avançando, mas a gente precisa divulgar, mas ainda é pouco. Sim. A gente precisa investir nisso. Eu provoquei esse assunto muito em razão de que está acontecendo aqui agora, no palco, enquanto a gente está aqui falando. A entrega da premiação, né, do Hackathon, que foi promovido pelo Espírito Hub, onde alunos da escola pública enfrentaram ou criaram soluções para desafios públicos, né, como saúde, educação, etc. E por que eu falo isso? Isso é um momento para a gente, cara, importantíssimo, colocar os alunos ainda novos, né, com 16, 17 anos, em contato com os problemas, porque eu costumo dizer que esse distanciamento, e é contra isso que a gente trabalha, como Hub, agora falando na cadeira do Espírito Hub, a gente trabalha pela aproximação desses setores, né? Setor público, privado e academias. Você acabou de falar que a comunicação é muito ruim. É porque o distanciamento é muito grande, sabe? Eu entendo que o distanciamento, quando vai se falar em soluções, ele é muito grande. Então, quando a gente coloca esses 3 entes na mesa, de fato, e aí é muito sobre ambiente, vocês falaram sobre criar ambiente, eu acho que isso é transformador.
Quando o empresário entender que estar próximo às academias também, como é que eu me aproximo do IFES? Eu lá na Testa tenho 3 do IFES. Porque eu tô, o Giovanni tá aqui no IFES, deixa eu ver, estou aproximando. A minha empresa ela tá entendendo como que eu me aproximo das pessoas que se destacam. E aí é óbvio que existe trabalho, existe programa, existe criação de ambiente. Então eu acho que é responsabilidade, e você falou muito bem. Não é nem só do Franco, não é nem do Rogério, é do empresário, é do setor privado mesmo, de criar mecanismo independente do Estado, para que ele possa se aproximar do poder público e das academias. Então essa é a minha também contribuição aqui como presidente do Espírito Hub, que é uma instituição que vai caminhar lado a lado do município de Linhares, do governo do Estado, nessa construção de Espírito Santo, cada vez mais forte, cada vez mais completo para poder de fato receber as oportunidades e se projetar. Agora você imagina a dificuldade que a Bahia tem para fazer isso, que Minas Gerais tem para fazer isso, que São Paulo tem para fazer isso, são estados grandes. Cara, a gente tem um estado pequeno. Sim. Então, teoricamente, é muito mais fácil. Então a gente precisa se mobilizar, porque aqui, cara, eu falo com você, você fala comigo, a gente liga aqui, conversa com o governador, conversa com o vice-governador, conversa com o prefeito, senta ali, toma um café. Então isso é de um valor muito grande e a gente tem que aproveitar, que aí facilita a comunicação, esse ambiente e a integração. Porque hoje eu entendo, cara, como é que eu sou baiano, como é que o governador, como é que o secretário que está lá em Salvador vai conversar com o cara aqui em Eunápolis, em Teixeira de Freitas. É uma distância muito grande e entre a capital e essa cidade, tem 2 milhões de problemas. Aqui a gente está junto, cara. A gente tem que ser uma referência nacional. A gente tem que ser uma referência nacional também disso, dessa fluidez da comunicação. Exato. Franco. É isso, assim, a conexão acho que é muito importante. O Estado tem essa dimensão, territorial menor que possibilita isso, essa interação próxima, mas a conexão entre as pessoas vai gerar oportunidades. Eu tenho falado isso e isso precisa partir, além do empresariado, mas também o poder público tem que puxar. Quem está na liderança dos projetos, seja no setor privado ou no público, precisa puxar isso. Falo isso, Aris, porque agora no início da gestão, Rogério, nós sentamos com 30 instituições do segmento empresarial. Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, Sindimol, Hub, ABEL, todos eles. E muitas delas falavam que, poxa, pouquíssimas vezes ou é a primeira vez que o poder público nos chamou para nos ouvir e construir um programa em conjunto. Então, mesmo próximos, a gente às vezes está distante. Então, precisa conectar isso, porque é assim que a gente vai encontrar boas soluções. Beleza. Pô, Franco, Rogério, bate-papo foi agradável pra caramba. Dava pra ficar aqui, dava pra abrir um vinho e ficar aqui, não dava? Melhor ainda, hein? Na próxima, viu? Tá vendo? Beleza, obrigado pela participação, foi bastante enriquecedor, a participação de vocês aqui no palco, pra essa galera. Então é isso, valeu, parabéns, galera. Parabéns, Obrigado. Valeu.